Eu estava do outro lado do país. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul. E saí para pegar o voo às 4 horas da manhã. Cheguei aqui hoje, era mais de 3 horas da tarde. E no caminho de vinda, o Espírito de Deus falou ao meu coração que hoje seria uma noite inesquecível. Eu tenho a obrigação de amar essa terra, esse estado, porque o meu pai nasceu aqui nesse estado, numa cidadezinha do interior. E talvez seja por isso que muita gente diz que eu sou cearense, de forma de descriminalizar o povo do Ceará. E eu não teria nenhuma vergonha de dizer que eu sou cearense. Meu pai é nascido aqui com muita honra, porque aqui neste lugar, Deus está levantando um povo cheio do Espírito Santo para abalar esse país, essa nação. Por isso eu quero agradecer a Deus por olhar cada face aqui nesta noite. Não é a minha primeira vez em Fortaleza, nesse estado. Não é a minha primeira vez, mas é a minha primeira vez aqui. E eu sei que Deus vai marcar as nossas vidas poderosamente, abençoando a vida de cada um com a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, o Manual da Vida Eterna, o milésimo do pensamento de Deus. Aleluia. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Quanta gente veio bater papo. Mas eu sempre vejo as coisas por um lado positivo. Sinceridade é uma coisa boa, viu, irmão? O que Deus não gosta é de falta de atenção. Porque o que Deus vai falar aqui, nunca mais Ele vai falar do mesmo jeito. Ele pode falar de outras formas, mas igual agora, nunca mais. Então você não pode perder a oportunidade. Você não pode perder a viagem de estar aqui hoje, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Amém, irmão? Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, de vários lugares do Brasil e do mundo. Aqueles que estão nos ouvindo, onde o sinal da Logos FM 102,3 alcança. Deus me trouxe aqui na condição de mensageiro, de profeta, para falar algo profundo ao seu coração. 1 Samuel capítulo 3, os primeiros 11 versículos da palavra de Deus, é o texto que nós vamos nos embasar nesta noite. 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim está escrito há mais de 3.100 anos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel! E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Porém Eli lhe disse: não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. E ele voltou e se deitou. Então, pois, tornou
o santo, o bendito, o clemente, o eterno, o misericordioso, aquele que habita em luz inacessível, o mistério dos mistérios, o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Então lhe disse o Senhor: Samuel! E este respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Porém Eli disse: não te chamei. Volta e se deita. Verso 7. Porém, o Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Então, pois, tornou o Senhor a chamar novamente a Samuel. Samuel! E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. E lhe disse: se porventura essa voz te chamar de novo, fique em pé e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E voltando-se para o seu lugar, se deitou. Então veio o Senhor, como das outras vezes, e ali esteve. E o chamou: Samuel! Samuel! E este, se colocando de pé, disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, pois, lhe disse o Senhor: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Baruch eti Adonai Hamevohav, Leolan Vaed, Baruch Hashem Kavod Malchuto, Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. E que ninguém, Senhor Deus, saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui diferentes, edificados, exortados, ensinados pela sua palavra. Fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. É comum eu chegar em algum lugar e alguém me cercar e fazer perguntas. Mas uma pergunta intrigante me foi feita esses dias por um jovem. Ele chegou para mim e me disse: pastor, qual que é o segredo da Bíblia? Aí então eu lhe disse: a Bíblia é um livro de muitos segredos, muitos mistérios. Mas a Bíblia tem uma coluna vertebral, um segredo principal que nós precisamos conhecer. É que a Bíblia Sagrada é o único livro que foi escrito para não ser lido. Bíblia não serve para ler. Ler, você lê placa. Ler, você lê livro. Ler, você lê jornal. Ler, você lê revista. Ler, você lê bilhete.
mas Bíblia não serve para ser lida. Ele ficou perplexo como você. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. A Bíblia não serve para ser lida? Eu disse não. E prossegui lhe dizendo que uma outra pessoa havia me encontrado e bateu no peito orgulhoso dizendo: já li a Bíblia 59 vezes. Aí eu me voltei para ela e disse: então o que está escrito em Deuteronômio 27, 24? Aí ele coçou a cabeça e disse: rapaz, eu não me lembro. Então não valeu a pena ler 59 vezes. Isso quer dizer que tudo que alguém lê, 70% ele esquece. Não existe um mandamento que Deus diga: leia a Bíblia. Existe pichação na parede. Existe faixa dizendo: leia a Bíblia. Mas na Bíblia não está escrito: leia a Bíblia. Ainda estou te deixando intrigado, né? Então qual que é o segredo? O segredo é: você não precisa ler. Você precisa meditar. Porque se você lê, você dá condição da letra continuar no papel. Mas se você meditar, você tira a letra do papel e faz ela viver dentro de você. Por isso que Deus disse para Josué: medita minha palavra de dia e de noite. A Bíblia, na verdade, não é um livro só, é um composto de 66. Desde a primeira fase do Gênesis, da primeira frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, até a última frase do Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Entre o primeiro texto e o último, 1500 anos, foi o tempo que Deus demorou, um dia e meio divino, para concluir toda essa obra. Usando pessoas de várias classes da sociedade, desde reis, estadistas, profetas, escritores, salmistas, até pessoas anônimas e desconhecidas e pescadores. Alguém uma vez me disse: pastor, eu não acredito na Bíblia, que foi o homem que escreveu. E eu disse: você queria que fosse um cavalo que tivesse sido escrito? Deus pode usar um cavalo, Deus pode usar uma mula, Deus pode usar um corvo, Deus pode usar anjo, arcanjo, querubim, Deus pode usar o que Ele quiser usar, quando não tiver pessoas para Ele usar. E nessa noite Deus não vai usar mula, Deus não vai usar corvo, porque está cheio de gente para Deus usar aqui nesta casa. Deus usa a gente. A primeira parte da Bíblia é chamada assim, Antigo Testamento. Conotação, no meu ver, errada. Por quê? Porque se a Bíblia, a palavra de Deus, é eterna, então não pode existir nada antigo nela. Se ela é eterna, não existe nada nela antigo nem velho. A Bíblia é um livro atual. Tudo na Bíblia vale até hoje, porque é a palavra de Deus. O Primeiro Testamento é composto de 39 livros, com a base, os 5 primeiros, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. As outras divisões são os proféticos, os poéticos e os históricos. A outra parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Essa também tem uma base, 27 livros com a base. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um único livro histórico, Atos dos Apóstolos. As epístolas universais, pastorais e paulinas. E um só livro profético, chamado em grego Apocalipse, em hebraico razão. Ambas palavras querem dizer revelação. A Bíblia também tem outro